Os desafios à força de vontade, de Kelly McGonigal. Por que a força de vontade é tão importante? Estudos apontam que pessoas que têm maior força de vontade possuem melhor controle mental e emocional, são mais felizes e saudáveis, têm relacionamentos mais satisfatórios e duradouros, conquistam maior sucesso profissional, ganham mais dinheiro, superam maiores desafios e até vivem por mais tempo. Em outras palavras, se você quiser aumentar a duração e melhorar a qualidade de sua vida, a força de vontade é um ótimo aspecto para focar. Neste resumo do livro Os Desafios à Força de Vontade, você vai aprender o que é a força de vontade, qual é a sua função, como ela funciona e, é claro, como você pode, com maneiras simples e práticas, porém poderosas, aumentar a sua força de vontade e melhorar seus resultados. Parte 1. A força de vontade é um instinto biológico que nos serve como proteção a longo prazo. O que um tigre tem a ver com o seu fast food favorito? Os dois podem impedir de viver uma vida longa e saudável. Por esse motivo, a natureza nos deu os instintos para lutar tanto contra o tigre, quanto contra a tentação de ingerir alimentos não saudáveis. Você provavelmente já ouviu falar da reação de fuga ou luta, um instinto que é ativado ao nos depararmos com uma situação assustadora, que talvez envolva uma questão de vida ou morte. Basicamente, nessas situações, é como se todo o seu corpo fosse envolvido e conectado por esse instinto que permite a utilização de toda a sua energia disponível para tentar lhe salvar do perigo. O que a maior parte de nós não sabe é que a força de vontade é um mecanismo baseado em um instinto biológico. Um estudo mostrou que lidar com um desafio relacionado à força de vontade pode ativar um determinado estado em nosso cérebro e corpo que nos dá uma carga extra de força de vontade. Esse estado é chamado de resposta pare e planeje, e como seu nome sugere, ele é muito diferente do impulso de fuga ou luta. Enquanto o impulso de fuga ou luta te torna mais alerta, ampliando a sua percepção de uma ameaça externa e te tornando mais ágil, para evitar um tigre, por exemplo, o impulso de pare e planeje troca seu foco para questões internas, aquelas que envolvem as relações entre seu lado racional e o seu lado impulsivo. Por esse motivo, ao contrário do instinto de fuga e luta, o pare e planeje desacelera o seu ritmo para ajudar a controlar o seu lado impulsivo, como cair na tentação de comer o fast food. Então, como podemos fortalecer esse instinto de força de vontade para desacelerar nossas mentes e tomarmos melhores decisões? Prestando muita atenção a tudo que causa estresse em nossas mentes e corpos, como raiva, ansiedade, dores crônicas e doenças. Todas as coisas que lhe causam estresse interferem na sua habilidade de entrar em um estado de autocontrole, mantendo você mais próximo do estado de luta ou fuga. Em outras palavras, o estresse impede que você atinja um estado mental mais calmo e racional, que o ajudaria a tomar melhores decisões. Contudo, existem diversas maneiras práticas e realmente funcionais de reduzir o estresse e aumentar a sua resistência a ele, consequentemente, expandindo a sua força de vontade. Meditação, exercícios físicos, uma boa noite de sono, comida saudável e passar tempo de qualidade com a família e amigos são algumas excelentes opções que podem ajudar a diminuir os seus níveis de estresse. Até mesmo sair de casa e ter contato com a natureza por alguns minutos pode lhe dar uma carga rápida de força de vontade e reduzir o estresse. Parte 2. A força de vontade é como um músculo, pode ser treinado e fortalecido, mas também pode ficar exausto e sem energia. Você já ajudou um amigo a fazer mudança? No fim do dia, os seus músculos estão tão cansados que você não poderia carregar mais nada, mesmo se quisesse. Talvez, em uma situação como essas, você diria para si mesmo: se eu fizesse exercícios regularmente, eu talvez estivesse menos cansado. A força de vontade funciona de maneira parecida. Ela é como um músculo, que pode ser treinado e fortalecido. Por outro lado, se você já tentou praticar algum exercício físico, você sabe que depois de um certo tempo, o seu corpo se sente esgotado. Com a força de vontade acontece exatamente a mesma coisa. Ela é como uma bateria, a energia é limitada. Você vai usando ao longo do dia e uma hora ela acaba. Fazer decisões, controlar suas emoções, fazer tarefas que geram resistência, participar de reuniões ou até ficar preso no trânsito.
Talvez você nem perceba, mas grande parte destas e muitas outras coisas que você faz durante o dia consomem sua energia mental e impedem que ela esteja disponível para que você faça as coisas que realmente gostaria de fazer, como tomar decisões melhores em relação à sua alimentação ou trabalhar em um projeto pessoal. Por outro lado, assim como é possível treinar e crescer os músculos do seu corpo fazendo exercícios físicos, é possível treinar seu músculo da força de vontade superando desafios. Ao vencer pequenos, mas regulares desafios à sua força de vontade, você irá conseguir ampliar o seu autocontrole. É provável que seja difícil lidar com seus antigos hábitos ou com as tentações ao seu redor, mas toda vez que você os supera e conquista uma vitória, por menor que seja, você está exercitando e fortalecendo o seu músculo da força de vontade. É como se você estivesse aumentando a carga de sua bateria. E você pode também fazer isso de maneira intencional. Por exemplo, mantendo um pote de doces em um lugar fácil de ser visto e que você jamais possa tocar, não importa o quão tentador ele seja. Superar regularmente pequenas tentações como essa vai desenvolver sua força de vontade, o que irá ajudar a lidar com desafios maiores no futuro. Parte 3. A meditação expande sua consciência e ajuda a evitar distrações, o que, em troca, aumenta seu autocontrole. Hoje em dia, as distrações estão por toda parte. São links e anúncios para clicar, séries para assistir, fotos para curtir, stories para ver, festas para ir e muito mais. Vou checar o Instagram só mais uma vez. É o que falamos para nós mesmos, sem muito peso na consciência. Mas a verdade é que você está correndo um risco maior do que pensa. O principal motivo é porque quando você está distraído, maiores são as chances de você cair em tentações. Quando você está preocupado ou ansioso, por exemplo, desejos e gratificações imediatas podem ganhar poder e ofuscar os seus objetivos de longo prazo. Isso foi demonstrado em um estudo em que os participantes eram instruídos a lembrar de um número de telefone enquanto escolhiam o que iriam comer durante o experimento, chocolate ou fruta. Os participantes que estavam sendo distraídos escolheram o chocolate 50% mais vezes do que aqueles que não receberam um teste de memorização. Mas existe uma maneira de lidar com distrações, aumentando sua consciência através da meditação. Neurocientistas descobriram que pessoas que meditam possuem mais massa cinzenta, indicando maiores níveis de performance em regiões do cérebro responsáveis pela autoconsciência. A meditação cultiva uma autoconsciência que nos ajuda a perceber quando estamos sendo distraídos, permitindo reorientar a nossa energia de volta para o momento presente e para aquilo que realmente deveríamos fazer. Tem sido demonstrado que até mesmo poucos minutos de prática diária de meditação podem melhorar o autocontrole e desenvolver uma maior e melhor capacidade de atenção. Mesmo em situações mais desafiadoras e tentadoras, que exigem maior autocontrole, a meditação tem se mostrado uma prática benéfica. Ao respirar fundo e trazer sua atenção de volta ao momento presente, você conseguirá focar nos objetivos de longo prazo, quebrando o ciclo de distração e retomando o controle sobre os seus próprios impulsos. Quando você está preocupado ou emocionalmente abalado, seus níveis de força de vontade são reduzidos. Portanto, aumentar sua autoconsciência através da meditação pode ajudar a superar as tentações. Parte 4. Não deixe que o passado afete suas decisões no presente. Praticamente todos os dias, ao conferir o jornal, vemos pessoas influentes sendo noticiadas por cometerem falhas morais. Políticos, famosos, atletas ou até líderes religiosos sempre aparecem fazendo algo de errado. Por que estas pessoas que, supostamente deveriam ser exemplares e que provavelmente se consideram virtuosas, cometem erros tão graves e com tal frequência? Segundo um estudo, quando assumimos uma identidade e nos consideramos suficientemente virtuosos naquela característica, acabamos nos descuidando e nos tornamos mais propensos a cometer tais equívocos. Em outras palavras, pensar que você é uma pessoa virtuosa pode diminuir sua autoconsciência e disciplina. Isso acontece principalmente quando utilizamos um comportamento passado para desculpar um mau comportamento presente. Achamos que por possuirmos determinada qualidade ou por termos realizado uma boa ação,
Cometer uma falha ou nos darmos uma recompensa ruim é algo aceitável. Como, por exemplo, achar que merecemos comer algum alimento cheio de açúcar e gordura como forma de recompensa pelo treino feito na academia. A verdade é que esta é uma atitude contraproducente. Dar a si mesmo uma recompensa que atrapalha seu objetivo de longo prazo não é uma estratégia muito boa para o sucesso. Afinal, talvez você nem esteja saindo do lugar. Então, não permita que seus sucessos arruinem sua disciplina. Caso contrário, você pode se encontrar anulando seu progresso ao permitir se deixar levar pelas suas vontades momentâneas. Ao invés disso, faça aquilo que sustente os seus objetivos no longo prazo, mas não que seja algo tão difícil ao ponto de você não conseguir ser consistente na maior parte do processo. Parte 5. Quando o sistema de recompensa do seu cérebro toma o controle, a tentação torna-se quase irresistível. Por que nós frequentemente nos sentimos mal e culpados depois de satisfazer nossos desejos imediatos, como comprar um sapato que não precisamos ou passar um dia inteiro em frente à televisão? E por que fazemos isso de novo, mesmo sabendo que não deveríamos? Isso acontece porque o sistema de recompensa do seu cérebro nem sempre é seu amigo. E às vezes, ele leva você na direção errada. O que acontece no cérebro quando sentimos que ansiamos alguma coisa? Primeiro, você vê ou sente o cheiro de algo que deseja, o que já é o suficiente para ativar o sistema de recompensa de seu cérebro. Esse sistema libera um neurotransmissor ligado ao prazer chamado dopamina, que ativa áreas do cérebro responsáveis pela atenção, motivação e ação. Esta liberação de dopamina pode ser ativada por qualquer coisa relacionada a se sentir bem, como uma placa de 70% de desconto em uma loja do shopping, o cheiro da pizza sendo assada no forno ou um rosto atraente sorrindo para você. Quando a dopamina é liberada, o objeto que a gerou torna-se praticamente irresistível, mesmo se for contra o seu objetivo de longo prazo. É por isso que iniciamos atividades e fazemos escolhas que nos parecem irresistíveis assim que as vemos, mas depois nos sentimos culpados e até arrependidos. Diferente de nós, nossos antepassados pré-históricos não sofriam com este mecanismo de recompensa. Na realidade, querer comer alimentos calóricos ou em grandes quantidades era uma vantagem, já que acumular energia era um importante mecanismo de sobrevivência. Mas mesmo que esse mecanismo impulsivo não seja tão útil nos dias atuais, ele ainda está lá, e temos de garantir que ele não irá nos levar a fazer escolhas não saudáveis e insensatas, das quais teremos grandes chances de nos arrepender. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer desta fraqueza a sua força, combinando tarefas desagradáveis, mas necessárias e úteis, com algo que faça sua dopamina ser liberada. Por exemplo, assistir a sua série favorita no Netflix enquanto você caminha na esteira. Desta forma, você estará se exercitando de maneira muito mais prazerosa. Parte 6. Sentir-se mal prejudica sua força de vontade, provocando desejos e expectativas elevadas. O estresse é uma fonte comum de infelicidade e insatisfação. Pode ser causado por preocupações profissionais ou pessoais, mas também por eventos externos, como más notícias no jornal. O estresse é uma das maiores ameaças à sua força de vontade, pois leva aos temidos anseios. Como? O estresse faz você se sentir mal, seja consigo mesmo ou com algo externo. Consequentemente, isso lhe motiva a fazer alguma outra coisa para tentar se sentir melhor. Mas, infelizmente, e até de forma inconsciente, muitas vezes acabamos buscando maneiras fáceis e rápidas de nos sentirmos melhor. Porém, mais tarde, tais escolhas acabam nos fazendo mal e nos gerando arrependimentos. Por exemplo, perder dinheiro numa aposta pode fazer você se sentir muito perturbado e querer continuar jogando para tentar recuperar o dinheiro, e assim aliviar o estresse. Mas este impulso pode levar a riscos cada vez maiores e, eventualmente, fazer você perder uma grande fortuna. Ou então, para tentar aliviar esse estresse, talvez você ache que beber vai te fazer se sentir melhor. Porém, mais tarde, é provável que você fique ainda mais arrependido. Então, como podemos superar situações como essas? Quando você se sentir estressado, não ceda aos desejos imediatos.
Em vez disso, experimente estratégias de alívio de estresse que tenham um efeito mais sustentável, como, por exemplo, fazer exercícios físicos, rezar, meditar, ler, caminhar, de preferência em contato com a natureza, passar tempo com as pessoas que gosta e, é claro, praticar o seu hobby preferido. Essas atividades podem até envolver mais esforço, porém, elas realmente reduzem o estresse, recuperam o dano causado, lhe dão um sentimento de satisfação e não de culpa, e, é claro, não fazem mal a você nem lhe geram futuros arrependimentos. Ao mesmo tempo, é importante que você não faça metas irrealistas para combater o estresse. Caso contrário, é provável que você acabe desistindo. Quando as pessoas atingem o fundo do poço, muitas vezes elas decidem que a melhor coisa a se fazer é mudar total e drasticamente suas vidas. No entanto, isso pode ter um efeito contrário, pois quanto mais alto estabelecemos o nosso objetivo, mais difícil se torna sustentá-lo. O fracasso em satisfazer as nossas expectativas nos leva à frustração, à culpa, à dúvida, e assim, em breve, o mais provável é que abandonemos totalmente os nossos esforços e voltemos à situação que já nos encontrávamos antes. Para evitar esse destino, tenha sempre em mente: é melhor ir devagar e sempre do que querer ir rápido e acabar fracassando. Parte 7. Quando nos deixamos levar apenas pelo momento presente, tomamos más decisões para o nosso futuro. Alguma vez você já se comprometeu com muitas responsabilidades e mais tarde se viu sobrecarregado? Você às vezes se arrepende de escolhas feitas no passado quando olha para suas consequências hoje? Esses dois fenômenos são causados pela nossa inabilidade de projetar o futuro claramente, e especialmente de imaginar nossas próprias versões futuras. Em outras palavras, nossos futuros eus. Nós não enxergamos essas nossas versões do futuro como se fossem nós mesmos, mas sim como outras pessoas, distantes e diferentes. Nossos cérebros os percebem como estranhos, devido à nossa incapacidade de observar seus pensamentos e de experimentar seus sentimentos. Isso pode nos levar a adiar tarefas, pois acreditamos que, no futuro, teremos mais força de vontade para lidar com elas. Ou pior ainda, que, algum dia, os nossos futuros eus serão capazes de nos tirar dos buracos que nos metemos. Mas isso não leva você a lugar nenhum, porque o seu futuro eu não será diferente do seu eu presente enquanto você continuar tendo a mesma mentalidade, comportamentos e atitudes. E o que você pode fazer? Um bom método para se familiarizar mais com seu futuro eu é a visualização. Imagine o seu futuro, pensando em si mesmo sobre as decisões que está tomando agora e quais serão as consequências delas ao longo do tempo. O que mais faz com que negligenciemos nosso futuro? A nossa vulnerabilidade em relação às gratificações imediatas. Quando alguma coisa tentadora está olhando diretamente para você, muitas vezes resistir parece ser algo inútil, porque o mecanismo de nosso cérebro responde fortemente às recompensas e tentações visíveis. Diante de tais situações, nós superestimamos os benefícios que iremos obter com aquela gratificação imediata e subestimamos o valor e o sentimento de exercer o autocontrole. Isso nos leva a tomar decisões equivocadas, que no futuro iremos nos arrepender. Porém, a tentação irá se tornar mais fraca se você conseguir criar uma certa distância entre você e o objeto de desejo. Por exemplo, quando tiver que lidar com uma tentação, tente imaginar como seu futuro eu irá se sentir e o que ele pensará sobre essa decisão que você está prestes a tomar. Em outras palavras, tente projetar as consequências da sua decisão atual na sua vida no futuro. Parte 8. Tentar resistir e ignorar desejos os torna ainda mais fortes. Aqui vai um desafio para você. Durante os próximos 5 minutos, você não pode pensar em ursos pandas. Você consegue fazer isso? A maioria das pessoas falha nesta tarefa. Mesmo que normalmente nós nunca pensemos em ursos pandas, se você tentar ativamente não pensar neles, torna-se quase impossível parar. E o mesmo é verdade para os seus desejos. Embora a supressão pareça funcionar no início, na verdade, ela os torna ainda mais fortes. Isso foi demonstrado por um pesquisador que acreditava que suprimir o que queremos fazer nos leva a fazer exatamente aquela coisa.
Para testar a sua hipótese, ele convidou mulheres para um teste de degustação de 2 chocolates similares. Antes de trazer os doces, ele pediu aos participantes que pensassem em voz alta durante 5 minutos. Um grupo foi instruído a suprimir qualquer pensamento sobre chocolate, enquanto os outros participantes estavam livres para pensar no que quisessem. Como era esperado, o grupo que recebeu as instruções para não pensar em chocolate comeu o dobro de chocolate em relação aos participantes que não tinham que suprimir o desejo. Esta também é a razão pela qual a maioria das dietas restritivas simplesmente não funciona. Quanto mais as dietas tentam resistir e proibir um determinado alimento, mais você pensa nele e, consequentemente, maior se torna o desejo. Então, como superar os anseios sem tentar afastá-los? Quando estiver em uma dieta, não se proíba comer seus alimentos favoritos, porque isso só aumentará seu desejo por eles. A chave está na quantidade e na frequência. Em vez de simplesmente assumir a ideia de que está proibido comer pizza ou sorvete, dedique sua energia à ideia de que você vai apenas comer de forma mais saudável. Uma diminuição na comida não saudável virá automaticamente e você terá maior facilidade de se apegar a um desafio positivo como esse. Outra forma de superar os anseios é simplesmente observá-los. Quando o desejo aparecer, apenas preste atenção nele, sem julgá-lo ou lutar contra ele. Tente perceber a sensação que ele desperta em você, e então, concentre-se em sua respiração. Imagine esse impulso como uma nuvem que surge e vai embora. Esta técnica, inspirada em métodos de atenção plena, é especialmente útil quando você quer se livrar de um hábito indesejado, como fumar. Parte 9. A força de vontade é contagiosa. Nosso ambiente social pode aumentar ou diminuir nossa força de vontade. Você já percebeu que se comporta e pensa de maneira diferente dependendo de com quem está? Na verdade, o ambiente e as pessoas com quem interagimos possuem grande influência em nossas crenças, objetivos e comportamentos. E até mesmo coisas como a força de vontade podem variar e serem adquiridas de acordo com o ambiente e o contexto social em que estamos. Por exemplo, estudos mostram que se observarmos outras pessoas agindo impulsivamente, é mais provável que sejamos impulsivos e negligenciemos nossos objetivos de longo prazo em troca de um prazer momentâneo. Além disso, quanto maior é o afeto ou a ligação com a pessoa observada, mais forte é esse efeito sobre a nossa força de vontade. Felizmente, este mecanismo também pode ser usado para o bem, por exemplo, como no caso de uma dieta. Pesquisas mostram que ter um amigo próximo ou um membro da família que segue um estilo de vida mais saudável ou que perdeu muito peso recentemente aumenta suas chances de também seguir o mesmo caminho. Esse mecanismo também é conhecido como contágio social. E como você pode tirar vantagem disso? Pense em alguma pessoa que você conheça e que admire pela sua força de vontade. Tente pensar nela com maior frequência e tente imaginar como ela se comportaria em tais situações. Pesquisas indicam que pensar em alguém com bom autocontrole aumenta sua força de vontade. Outra forma de aumentar a força de vontade é envolver amigos e familiares com seus desafios de força de vontade. O poder desta abordagem foi demonstrado na intervenção de perda de peso na Universidade de Pittsburgh, em que era exigido que as pessoas se inscrevessem com um amigo ou membro da família. Os participantes então foram instruídos a se apoiarem mutuamente na busca dos seus objetivos. Por exemplo, escrevendo mensagens de apoio e comendo juntos uma refeição saudável de vez em quando. Os resultados foram impressionantes. 66% dos participantes tinham mantido a sua meta de perda de peso meses mais tarde. Em contrapartida, a taxa de sucesso do grupo de controle, os participantes que não possuíam nenhum parceiro para apoiá-los, foi de apenas 24%. Então, uma ótima maneira de adquirir mais força de vontade é encontrando um parceiro que compartilhe dos mesmos desafios que você, para que vocês possam se apoiar em busca de seus objetivos. Resumo final. Ao aprendermos a nos concentrar nos nossos objetivos de longo prazo, manter e fortalecer a nossa força de vontade, podemos ganhar maior poder sobre nossas decisões e hábitos e viver vidas melhores e mais gratificantes.